Maringá está no ranking do Startup Ecosystem Index Report 2023 entre as 1.000 cidades de todo o mundo com o melhor ambiente para desenvolvimento de negócios inovadores. O investimento em tecnologia por aqui é forte. Quem veio conversar com a gente sobre esse assunto é o Nicolas Kretzmann, que é o consultor do Sebrae. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, Elaine. Tudo ótimo. Que legal, né? Essa notícia dessa, né? Tudo ótimo. E assim, você acredita que isso aconteça por ser um polo de tecnologia ou porque você acredita que as pessoas realmente agora só pensam em startup? É legal assim a gente entender que Maringá ela está numa evolução constante. Já temos essa vocação de ser um polo tecnológico, né? Principalmente puxado pelas empresas do setor de software, que já há mais de 20 anos têm sido protagonistas na nossa economia local. Agora, o grande fator que tem levado, ou possivelmente levou Maringá a aparecer de forma muito positiva, né, entre as melhores cidades do mundo para ser startups, é um outro fator, que nós chamamos hoje do ecossistema de inovação completo favorável para isso. E aí isso reflete uma série de outros atores que começaram a surgir em Maringá, que há 10 anos nós não tínhamos. Hoje nós temos esses atores, até podemos depois comentar sobre quem são esses atores. E certamente a gente tem hoje um ecossistema de inovação. Vários atores que de forma integrada trabalham nessa pauta das startups, da inovação aqui no nosso município. Isso é muito relevante. Falando nesses atores, aceleradoras, um desses atores. Isso, com certeza. A gente pode então nomear aqui, aceleradoras de startup. Nós temos hoje em Maringá, não são todas as cidades que têm uma aceleradora de startups. Nós temos incubadoras de empresas, temos as instituições de ensino que jogam junto, fomentam programas para a criação de startups. Temos vários exemplos, né? Tivemos um programa chamado Startup Garage, que já rodou várias universidades aqui da nossa cidade. Nós temos também grupos de investidores e investidores autônomos, investidores anjos, que começaram a agora aparecer com mais entusiasmo aqui nesse nosso ecossistema de inovação. E também sem falar das entidades de apoio e fomento, como o próprio Sebrae. Ou seja, veja, um fator super importante. Leis e políticas públicas surgem também nesses últimos 10 anos que fomentam. Então, veja, essa série de iniciativas e atores faz com que a gente possa ter esse ecossistema muito forte e muito propício para a criação dos negócios startups. E assim, só para o pessoal entender, a startup explica para o pessoal. Claro, vamos lá. É sempre importante validar, se é uma dúvida muito boa, né? Startups são novos modelos de negócio. São novos negócios que surgem, mas têm características diferentes, porque uma das características marcantes de uma startup, elas vêm com muita tecnologia conectada ao seu modelo de negócio e o grande desejo é que elas tenham uma alta escalabilidade, ou seja, que eu possa começar um negócio aqui de Maringá e num curto espaço de tempo ele ganhe o mundo, porque é uma solução com bastante tecnologia, ligada aí ao digital. Num curto espaço de tempo, se o empreendedor fizer a lição de casa, que também não é tão fácil assim, ele tem grandes chances de captar um investimento, passar numa aceleradora e por causa desse apoio que ele tem de toda uma rede, num curto espaço de tempo, ele pode chegar lá no sucesso. Posso dar um exemplo? Claro. Uma das startups, inclusive, citadas aqui é a Dátulo, startup aqui de Maringá. Pessoal, a Dátulo, há 3 anos, estava começando a jornada dela, passou pelo programa de aceleração, depois captou investimento. Hoje já é uma startup aí de referência nacional. Internacional. Olha que legal. E é interessante falar que algumas empresas, algumas startups, começam pequenininhas, né? Às vezes com 2, 3 pessoas trabalhando. E depois os investidores conseguem enxergar, né, assim que elas começam a funcionar, que também ninguém investe sem saber, né? Exato. Isso é super importante, que as pessoas falam assim, mas eu vou conseguir investidores, mas antes tem que funcionar, né, Nicolas? Tem uma brincadeira que a gente fala no mundo das startups, assim, que se for para falir, tem que ser rápido e barato. Então, você empreendedor, o que a gente não recomenda, falando até por uma visão do Sebrae e pelos mais de 1.000 projetos e ideias de startup que a gente já acompanhou aqui em Maringá ao longo dos últimos 10 anos. O que a gente recomenda? Não vá sozinho nessa jornada. Né? Pelo menos não vá sozinho, mas você, mais um sócio, mais um parceiro, mais um colega, trabalhando e explorando uma ideia de negócio, isso pode ter muito futuro. E depois você traz mais pessoas para jogar nesse time, inclusive os investidores. Porque o investidor, ele aposta no empreendedor, naquele que é dedicado, visionário e que tem o desejo de fazer acontecer. Então, realmente, não precisa querer começar com um grande time, mas também só não comece sozinho, porque o trabalho é uma jornada difícil, né? Realmente. E, Nicolas, as aceleradoras, elas fazem que papel aí para quem, de repente, está pensando em entrar para uma aceleradora? Ótimo, perfeito. Então, o processo de empreender, a jornada de empreender, ela é um caminho com uma série de desafios, né? Nem todos os dias são dias de sol para o empreendedor. Então, quando eu estou falando que eu começo, tenho uma ideia de negócio, eu quero chegar lá numa empresa de muito sucesso, eu estou falando que eu quero ir do ponto A para o ponto B, estágio inicial para o estágio futuro.
Uma aceleradora de startups ela tem esse papel. Uma série de mentores, treinamentos, qualificação, rede de contato. Eu ajudo esse empreendedor, ou melhor dizendo, a aceleradora ajuda esse empreendedor num curto espaço de tempo, programas aproximadamente 3 meses de duração, eu acelero essa jornada para que o empreendedor possa ir para o ponto do A para o B de forma mais rápida, só que com todo um respaldo de uma equipe técnica. É isso que uma aceleradora faz. Ela literalmente acelera o negócio, ela acelera o empreendedor. Por isso que elas são tão importantes. Agora, com muita consistência. É por isso que também dá resultado essa aceleração. E é importante lembrar, o Sebrae faz muito bem isso, que às vezes o empreendedor chega com uma ideia cheia de coisas e na verdade, às vezes ele recebe uma negativa para algumas partes dessa ideia. Então, eu preciso estar aberto, porque na verdade o Sebrae conhece muito disso e vai indicar o melhor caminho, né? Sim, o Sebrae, o Sebrae ele consegue atuar hoje em 3 grandes momentos da jornada do empreendedor. Na fase de ideação, na fase de operação e na fase de tração, que ele já está ganhando bastante mercado. Mas somos muito bons em ajudar quem está começando, né? Fomentar aquele empreendedor. Eu sempre gosto de dizer, Elaine, que não tem ideia boa nem ideia ruim. Toda ideia merece ser explorada. Então, procure se qualificar, procure pesquisar sobre a sua ideia. E a gente sempre dá uma instigada para o empreendedor, né? Quando ele chega lá no Sebrae, quando ele quer ver se aquela ideia de negócio tem futuro. Converse com o seu mercado. É o seu mercado que vai dizer se ele está com aquela dor, com aquele desejo, se tem uma necessidade ainda não atendida. Nada melhor do que conversar com quem vai ser seu futuro cliente. Se você tem uma ideia e você acredita que ela pode ser uma boa ideia de negócio, vai conversar com o seu futuro cliente, faça perguntas e aí, se o cenário for positivo, vai avançando e estruturando então a sua futura empresa. Esse é o caminho. E é legal dizer também que os investidores têm um olhar muito voltado para Maringá, né? Sim, com certeza. Então veja, quando a gente começa a ver informações como essa, né, de que Maringá hoje é uma cidade, uma das melhores cidades, um dos melhores ecossistemas propícios para a criação de startups, isso já atrai olhares. Segundo, nós temos, já falei para você, né, ao longo dos últimos 10 anos foram mais de 1000 iniciativas de startups que surgiram por aqui. Naturalmente, nem todas performaram. Esse é o caminho. E quando a gente começa a ver alguns cases de sucesso, como a própria Dato, que eu falei, a reportagem cita outras, e o último mapeamento do Sebrae já mostrou que nós temos mais de 200 startups em operação aqui na cidade, isso chama muita atenção. Então, a dica aqui é, investidores, venham para Maringá, investidores bons, investidores qualificados, que podem somar a jornada dessas startups, com certeza são muito bem-vindos nesse ecossistema aqui, porque tem boas oportunidades. Bom, para quem chegou até aqui com a gente, sentiu uma vontadezinha assim, qual que é a dica que você dá para a pessoa começar? Legal, a dica para começar, eu sempre gosto de recomendar, hoje dentro do portal do Sebrae Paraná tem cursos gratuitos online para quem quer começar a sua startup, então sebraepr.com.br/startup, é só acessar lá, tem muita novidade legal para quem quer começar a sua startup, mas a dica sempre busque um sócio ou um parceiro para sua ideia de negócio, não vai sozinho, a jornada vai ser longa, né? Conforme você for trabalhando a sua ideia de negócio, procure olhar para programas de capacitação que existem tanto aqui em Maringá como por todo o Brasil. Programas que vão ajudar você nessa jornada. Montou um time, procurou os programas, depois começa a buscar já um futuro investidor. Mas assim, a sua ideia, o empreendedor precisa sentir que a ideia está amadurecendo. E ele só vai fazer isso experimentando na prática. Tá certo. Muito obrigada pela participação, viu? Ok, e aguardamos novos resultados aí, mais rankings, né? Com certeza.